O que é um encontro vocálico? Não é encontro de vogais. É o encontro de sons vocálicos, que pode ser vogal, pode ser semivogal. Então, você tem, qual é a base de uma sílaba? A vogal. Que significa que não existe sílaba sem vogal, assim como não existe sílaba com mais de uma vogal. Então, quantas sílabas a palavra tem? É só você contar quantas vogais ela tem. Fácil demais. Abacaxi. Quantas? Abacaxi tem 4 vogais. Beleza, então ela só pode ter 4 sílabas. Tá vendo? Psiu, 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 psiu. Ó. Quantas vogais? Uma. Mas o aqui ele é semivogal. Então, psiu só tem uma sílaba, porque só tem uma vogal. Agora eu tenho um encontro de sons vocálicos. Olha aí, sons vocálicos. Não aqui encontro de vogais na mesma sílaba, porque não existe. Existe encontro de vogais em sílabas do lado. Tranquilo. Mas na mesma sílaba não dá. Então, você tem aqui um encontro de quantos sons vocálicos? 2. Então, a gente chama de di. Tá vendo? Ditongo. Mas se forem 3, tritongo. De boa, gente, você faz mais. Então, lá, primeiro encontro é o ditongo. Encontro de 2 sons vocálicos em uma mesma sílaba. É claro que é na mesma sílaba. Então, você vai ter 2 tipos de ditongo. O ditongo crescente e o ditongo decrescente. Quando é que uma coisa cresce? Natural. Isso é a vida. Começa pequeno e vai aumentando. Então, a mesma coisa acontece com o som. Se ele está crescendo, é claro que ele está indo da mais fraca, um som mais fraco, que é a semivogal, e vai para vogal. Então, você tem aí um ditongo porque são 2, crescente, porque começa da semivogal e depois uma vogal na mesma sílaba. Por exemplo, guaíra. Se eu falar guá, eu escuto o e eu escuto o a. Deixa eu separar a sílaba para você perceber, ó. Guaíra. O u é uma semivogal e o a é uma vogal. Os 2 sons estão em uma mesma sílaba. Então, eu digo que é um ditongo que está crescendo, indo para vogal, mas partindo de uma semivogal. Se for o contrário, está decrescendo. Então, começa da mais forte e vai para mais fraca. Então, você vai ter aí um ditongo decrescente. Por exemplo, ni, vez. Começou aqui da vogal e depois foi para uma semivogal em uma mesma sílaba. O S não conta, né? No ditongo não. Pode ser seguido ou não de S, não importa. Então, você tem uma vogal e depois uma semivogal. Então, você tem 2 sons na mesma sílaba, ditongo decrescente, porque começou da vogal. Fechou? Precisa saber isso? Precisa. Ele vai me perguntar se é ditongo. Não. Então por que eu preciso saber disso agora? Porque ele vai perguntar o quê? A acentuação. E a acentuação é justificada pelos encontros vocálicos em algumas regras. Certo? Então você precisa saber. Tritongo. Tritongo. Tri vem de 3, né? 3 o quê? 3 sons vocálicos em uma mesma
sílaba. Ah, entendi. Então são 3 vogais? Não, porque a sílaba só pode ter quantas vogais? Isso, uma vogal. Então os outros 2 sons serão semivogais. Ah, fala sério que isso é muito fácil. Então você vai ter aqui, ó, uma semivogal, depois uma vogal, depois outra semivogal. E aqui não tem como classificar se é crescente ou decrescente, porque no mesmo encontro cresce e depois decresce. A única classificação é se é oral ou nasal, mas para a acentuação isso não interessa. Então, não vamos classificar se é oral ou se é nasal, porque pouco importa para a acentuação gráfica, tá? Um outro encontro vocálico é chamado de hiato. A palavra hiato significa separação, buraco, rachadura, fissura, beleza? Então, o que é o hiato? É quando eu preciso separar. Quando é que isso acontece? Quando há 2 vogais do lado, contíguas, conjunto do lado, e elas não podem ficar numa mesma sílaba. O que eu preciso fazer? Criar uma fissura aqui, ó. Eu preciso criar um buraco, aí vem o hiato. Hiato é isso, é essa separação, esse buraco, tá? Então, quando é que você vai encontrar um hiato? Quando você tiver uma vogal em um... Ah, deixa eu colocar um exemplo aqui, para não passar batido. Paraguai. Ó, numa mesma sílaba, você tem 3, tá? 3. Aqui também eu vou tirar assim, ó, tirar o S. Você tem 3 sons vocálicos. Semivogal, depois semivogal, tá? Voltando para o hiato. Eu tenho uma vogal em uma sílaba, separo porque na próxima sílaba também eu vou encontrar uma vogal. Por exemplo, a palavra saúde. Eu tenho uma vogal de cá, uma vogal de cá. Jamais poderiam ficar na mesma sílaba. Olha como é diferente, ó. Saudade. Aqui você não tem saudade, aqui você tem sal. Agora aqui não é saúde, é saúde. Então esse U de saudade vai ficar junto com o A, vai na mesma sílaba. Por quê? Porque aqui ele está funcionando como semivogal. Diferente, aqui ele está funcionando como vogal. Então elas não podem ficar na mesma sílaba. Porque a base da sílaba é a vogal. E não existe sílaba sem vogal, não existe sílaba com mais de uma vogal. Tranquilo? Vou colocar aqui como observação o falso hiato. Então, lá, firmando. O que é o hiato? Hiato de verdade. É o encontro de 2 vogais do lado. Uma sílaba, vogal. Termina com vogal. A outra sílaba começa com vogal. Beleza? Aí você tem um hiato. Agora, quando é que você tem um falso hiato? Quando você tem um ditongo decrescente. O que é decrescente? Começa com a vogal, depois vai para a semivogal. Separou a sílaba e a próxima sílaba começa com uma vogal. O que eu tenho aqui? Eu não tenho encontro de 2 vogais em sílabas do lado. Não, porque a vogal está lá, ó. Mas esse falso hiato, porque hiato de verdade seria sim, né? 2 vogais aqui do lado, ó. Esse falso hiato, quando a gente for trabalhar a regra de acentuação gráfica, você vai acentuar um falso hiato e vai dizer que ele foi acentuado pela regra do hiato. Então é só por isso que você precisa saber que essa nhaca existe. Combinado? Então, falso hiato, por exemplo, aqui, ó. Meia.
A meia, eu tenho aqui uma vogal, uma semivogal e uma sílaba de tom decrescente. Na próxima sílaba, eu já começo com uma vogal. Então, houve um encontro de semivogal e vogal, não é hiato de verdade, é um falso hiato. Isso, claro que só vai acontecer com um ditongo decrescente. Porque com um ditongo crescente, quer ver o exemplo aqui, ó? Semivogal, vogal, depois vogal. Você está vendo que daqui para cá eu tenho hiato? Aqui dentro eu tenho um ditongo crescente, mais uma vogal do lado de cá, ó. Então, daqui para cá, eu tenho um hiato de verdade. Enquanto que da semivogal para vogal, eu tenho um falso hiato. Combinadinho? Isso é só uma noção para a gente poder justificar a regra de acentuação. Aí você fala, não, tá, tranquilo. A minha dificuldade é quando é vogal, quando que é o raio da semivogal. Porque, para mim, quando eu vejo A, E, I, O, U, Y, W, eu acho que é tudo vogal, né? Então, vamos combinar. Vamos combinar de uma maneira bem rápida, tá? Para a gente não perder muito tempo. E você tem aí uma noção. Tá tudo tranquilo até aqui, gente? Tá tudo de boa? Estão animados? Português é lindo? Gente, português é bonito demais. Quando você pega uma noção da coisa, você começa a entender, você fala, caraca, quanto tempo eu perdi amaldiçoando essa língua. Ah, essa língua. Você fala assim, ai, seja bem-vinda, né? Você vai ver o tanto que ela é sua amiga, porque ela vai ajudar você a entender os textos de um modo geral. Uma lei, né? Um documento que você recebe, você entende, porque você conhece os recursos que a língua oferece e o autor usou. Bacana isso, muito legal. Aqui então, ó, vogal e semivogal. Para começar, o A, ele é rigorosamente sempre vogal. Sempre vai ser vogal. Em qualquer sílaba. Tem um A com o I, na mesma sílaba, o A é vogal. O A com E, o A é vogal. O A com o A é vogal. Beleza? Ele nunca vai ser uma semivogal. Agora, o E, ele pode ser vogal e pode ser semivogal. Quando que o E será uma semivogal? Quando ele tiver som de I. Primeiro, para ele ser semivogal, na sílaba tem que ter uma vogal. Então, ele tem que estar apoiado em uma vogal. E ele vai ter um som mais átono, um som mais fraco. Então, ele vai ter o som de I. Quando você quer representar letra, é assim. Quando você quer representar som, é assim. Você coloca módulos, quando você for consultar, né? Se você vir essa estrutura, é porque ele está dizendo que é o som. Aqui é a letra, tá? Então, quando é que o E, quando é que o E vai ser uma vogal? Quando ele for a base da sílaba, tá? Tem duas. Tem o E e o I, por exemplo. O E é a vogal. Quando que ele vai ser a semivogal? Quando ele estiver apoiado em uma vogal. E aí, nesse caso, ele vai ter som de I. Deixa eu te dar um exemplo aqui, ó. Põe. Ó, põe. Não é o O que tem som de U, é o E que tem som de I. Então, ele é a semivogal e o O é a vogal. A, E, I. Eu vou colocar o O aqui primeiro. Quando é que o O vai ser uma vogal? Quando ele for a base da sílaba, por exemplo, coco, né? Ele é vogal porque ele é a base da sílaba, não tem outra, tem que ser ele mesmo. Beleza? Quando é que ele vai ser uma semivogal? Primeiro, para ser semivogal, na sílaba tem que ter uma vogal. Porque não existe sílaba só com a semivogal. E ele vai ter um som de U. Como é que eu represento o som?
com módulos assim. Tá? Ele vai ter som de U. Por exemplo, a palavra pão. Ó, que fofo. O A, nem discuto. O A é a vogal. E o O, como ele tem som de U, ele é a semivogal. Eu não pronuncio pão, é pão, pão. O O some, né, no final da palavra, com aquele som mais átono de U. Beleza? Então, nesse caso, ele é a semivogal. O I. O I, ele pode ser vogal quando ele for a base da sílaba. Por exemplo, a. Não é a minha tia chegou, minha tia. Não, não é tia. A minha tia chegou, a minha tia. Tá vendo? Eu pronuncio o I e pronuncio o A com a mesma tonalidade. É claro que o I agora é até mais forte, né? Então, esse I, no caso, é uma vogal, tá? Agora, quando que ele vai ser uma semivogal? Ele sempre vai ter som de I, beleza? Diferente do E, semivogal tem som de I. Diferente do O, semivogal, que tem som de U. O I tem som de I, sempre, tá? Não interessa se é vogal ou se é semivogal. Por exemplo, quando eu falo ai, é diferente, ó, de I. Eu vou aí na sua casa. Aí ele é vogal, ele é forte. Semivogal não. Né? Agora, quando eu falo ai, ui, ai, ui. Tá vendo? Semivogal, porque está apoiada em uma vogal. Semivogal, porque está apoiada em uma vogal. Tá? O U. Ele é vogal quando ele for a base da sílaba. Por exemplo, tua, minha, tua, sua. Não é assim, minha, tua. Não, não é tua, é tua. Então, esse U aqui, ele é uma vogal. Então, ele é a base da sílaba. Nesse caso, ele é a base da sílaba. Mas ele também pode ser uma semivogal. Quando que ele vai ser uma semivogal? Quando ele estiver apoiado em uma vogal. Olha ele aqui, ó. Guá. Ele é semivogal porque ele está apoiado em uma vogal. Beleza? Por exemplo, Paraguai. Ó. O U é semivogal, está apoiado em uma vogal. O I é semivogal, porque está apoiado em uma vogal. Então, eu tenho aqui, ó, uma sílaba com um tritongo. Aqui. E assim, é prática, né? Não fica desesperado não, que vai dar tudo certo. De tanta gente falar, isso vai ficar lá lutando, tá bom? O Y. O Y pode ser uma vogal. Pode ser uma vogal. Por exemplo, quando você fala assim, ó. Paraty. Cidade. Paraty. Uma sílaba, a base é o A. Outra sílaba, a base é o A. Outra sílaba, é claro que o Y é uma vogal. Porque não existe sílaba sem vogal. Então, o Y, ele tem som de quê? De I. Ele pode ser vogal, e se ele estiver apoiado em uma vogal, ele é semivogal. Por exemplo, boy. Mas não é da nossa letra. Não interessa, né? Ele está apoiado em uma vogal. Então, nesse caso, ele é semivogal. O W, ele pode ser uma vogal, pode ser uma semivogal, pode ser uma consoante. Quando é que o W é uma consoante? Quando ele tem som de V, Wagner, né? Wagner.